Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Arvani, sou arquiteta e terapeuta de ambientes do Grupo Arvani. E hoje eu estou aqui para falar sobre iluminação. E para isso eu estou com uma convidada muito especial, que é a Carolina Mendes. Ela é arquiteta e light designer. Né, Carol? Obrigada por você ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho desse assunto tão importante. Um prazer, muito obrigada pelo convite. E a Carol, ela é arquiteta e ela tem uma empresa também. Fala um pouquinho da Solis, Carol. Claro, a Solis Iluminação é uma empresa voltada para projetos de iluminação, consultoria e produtos, que a gente seleciona, né, com base no design, com base em alguns critérios técnicos, né? Então a gente é uma empresa, resumidamente assim, voltada para assuntos especializados em iluminação, né? Então a gente atende outros profissionais, né, do segmento, clientes finais. E a Carol, ela é uma super parceira aqui da gente. A Arvani, a gente, por conta do nosso nicho da construção saudável, a gente sempre fala que a iluminação é um dos principais itens de ter qualidade de moradia, né? Então a Carol está sempre nos auxiliando, tanto nas consultorias quanto nos produtos, né? No fornecimento dos produtos. Então a gente está sempre aí conversando, né, Carol? De uma forma que a gente possa trazer o melhor para os nossos clientes, para os nossos projetos. E Carol, eu queria conversar um pouquinho com você para a gente poder passar esse conteúdo tão importante sobre um primeiro quesito que a gente considera, né, até um dos mais importantes quando a gente fala de iluminação, que é a questão dos dormitórios, né? Então a gente sempre está falando aqui do sono reparador, né? Então a gente sabe que à noite a gente tem uma produção correta de hormônios, né? E a iluminação interfere diretamente nessa questão. Fala um pouquinho pra gente sobre como que é o melhor jeito de fazer um projeto, de ter uma melhor iluminação nos dormitórios. Sim, perfeito, correto. Influencia bastante a gente, né, a iluminação, principalmente artificial, né, a iluminação natural já nos influencia bastante, mas a artificial, ela também tem um impacto considerável, né. Em situações de dormitório, que normalmente é um ambiente que a gente precisa relaxar, né, a gente precisa descansar, precisa ter um bom sono, é importante ter a iluminação correta, né, para a gente conseguir garantir esse ritmo, né, e aí é o que a gente na iluminação trata como sono e vigília, né, o momento que estamos acordados, ativos, e no momento que a gente está precisando repousar, descansar, recuperar as energias, né, e aí é importante a gente pensar na iluminação do quarto, porque a iluminação errada, né, ela tem um efeito oposto. Ela faz a gente despertar na hora errada, né? A gente ficar muito ativo. Por exemplo, os médicos falam sobre os celulares, os tablets, né? Que a gente ouve falar muito e às vezes não sabe o porquê, né? Por que eu não posso usar o celular à noite, né? E é por esse motivo, porque a gente tem um tipo ali de LED, né? Que emite uma frequência que cria esse estímulo, né? Na gente, essa resposta biológica. Então, o que a gente sempre até explica, né, para os nossos clientes e parceiros em relação ao nosso comportamento com a luz. A gente é desenvolvido biologicamente para se comportar no ritmo do sono, né? Por isso que a gente acorda cedo, desperta, trabalha durante o dia, né? No final da tarde está descansando um pouquinho, a gente já está entrando num outro ritmo. Então, a iluminação, quando a gente fala de luz artificial, né, para o período noturno nos dormitórios, a gente tem que considerar uma luz quente, né, e de preferência o produto certo, porque às vezes a gente tem uma aparência de luz, né, quando eu vejo a iluminação ela parece ser quente, mas sendo um produto que não tem uma configuração exata, ele acaba tendo um pouco ali do azul, né, do comprimento de onda curto, que vai criar justamente o estímulo de atividade em nós. Então vai interromper e prejudicar o nosso sono, né? Que é o mesmo estímulo provocado por celulares, tablets, quando eles não têm a configuração certa para ter essa luz quente, né? Então existe sim a luz certa para dormitórios e é super importante a gente pensar. Isso, porque às vezes a gente acorda mal-humorado já, a gente não consegue ter um dia produtivo
e a pessoa nem se liga que é a questão de como foi a noite, qual é o tipo de luz, né, que foi recebida. O ideal mesmo, né, quando a gente fala de construção saudável, é que à noite não tem absolutamente nada de luz. Mas tem gente que não consegue, né, Carol? Às vezes precisa de ter, principalmente quando tem bebês, né, criança pequena, então tem uma certa dificuldade de deixar todo o quarto escuro, né? Sim. Então aí precisa colocar uma iluminação, mas precisa ser uma iluminação correta, né, Sim, Carol? Exatamente. E um dos itens que eu sempre falo com a Carol aqui é a qualidade dos produtos, né, Carol? Sim. Porque muitas vezes a gente vai num lugar, a gente vê super produzido de iluminação, mas até que ponto essa iluminação está sendo benéfica, né, Carol? Exatamente. Então não é a quantidade, né, de luz e comprada em qualquer lugar, tem que ser a luz correta, a quantidade correta, calculada corretamente, não é, Carol? Sim, exatamente, Pri. Inclusive, algo muito importante aí pra gente citar, né, que a luz do dormitório, tendo esse também produto correto, né, a gente tem que pensar sempre em luz indireta, né, evitar uma luz muito direta, uma luz muito forte, muita intensidade, né, evitar, assim, ter lâmpadas expostas. Então, o que a gente sempre diz, assim, eu vejo o facho de luz, eu vejo a luz saindo, mas eu não posso ver a lâmpada, né. Então, se qualquer tipo de produto que se tenha, né, tiver com aquela lâmpada exposta, no abajur, que acontece muito, numa luminária acontece bastante, tá errado, né? Então a gente sempre direciona para fechar um pouco, direcionar para uma parede, aí a luz vai rebater, então aí vai iluminar um pouquinho o ambiente, né? Trabalhar com uma dimerização. E o produto é super importante pelo pouquinho do que a gente falou, né? Até agora em relação à qualidade ali do LED, porque às vezes a gente olha um produto e pensa, é uma luz quente, mas ele não tem a configuração certa ali, né? Essa luz quente vai meio que nos enganar, né? E aí nessa situação vai provocar o estímulo errado. Então é super importante a gente dar credibilidade para bons fabricantes. No Brasil tem muitos bons fabricantes. Verificar as questões técnicas, né, conversar com os profissionais que entendem bastante, né, para orientar no projeto. E isso vai fazer toda a diferença. E vai valorizar o investimento também, né? Com certeza. Uma das coisas que a gente sempre comenta aqui é que quando a gente vai fazer um orçamento de um projeto, chega na iluminação, o cliente meio desanima. Sim. Mas isso não significa que ele não possa fazer dentro do orçamento uma boa iluminação. Com certeza. Então, por isso que é importante consultar um profissional, consultar uma empresa, né, como a Carol, que entende super, né, disso, que ela é especialista, de vender o produto certo, né, Carol? E não é vender por vender, mas assim, trazer realmente a questão de um produto bom que atenda dentro do orçamento com qualidade, né, Carol? Sim, perfeito. E a gente precisa entender o quanto que o profissional precisa ter de responsabilidade sobre aquilo, uma vez que a gente fala de saúde, né, dentro do ambiente. E nós estamos super dispostos sempre, né, a auxiliar numa questão técnica, numa orientação em relação ao produto, tirar uma dúvida, uma compatibilização, porque a gente sabe que é super importante, né? Como a gente faz isso aí diariamente, né? Tem questões que às vezes a gente tem um olhar, né, que às vezes falta quando a gente, por exemplo, vai direto ali, um cliente vai direto no home center, né, e tem aquela variedade de opções e justamente fica aquela dúvida, né, por que esse é mais caro, esse é mais barato, por que é assim, esse outro é de outro jeito, né. Exatamente. Então tudo tem um porquê por trás, né, então por que essa lente é assim, por que esse formato é assim. Então, sem dúvida, né, é fundamental a gente olhar com cautela e saber otimizar esse investimento, né? Sim, com certeza. Se investe errado, depois queima, dá um problema, aí tem que comprar novamente, gasta de novo. E no final acabou gastando muito, às vezes não tendo uma super resultado. Exatamente. Né, uma qualidade. Carol, um dos itens que eu tenho bem sempre falo para os clientes e a gente está sempre conversando é sobre o IRC, né, que muitas pessoas não sabem o que é esse IRC. E como a gente trabalha também aqui na Arvani com esse nicho, né, essa linha de pensamento da questão vibracional dos espaços, então a cor ela é um item também muito importante, né? Então como essa cor vai ser reproduzida e qual é o impacto da cor que está sendo recebida, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma parede super colorida,
né? Então é importante a gente saber o que é esse IRC, como ele vai reproduzir aquilo que a gente está esperando dentro do ambiente quando a gente fala de cor, textura, né, dos objetos. Um dos itens que eu também falo, por exemplo, numa cozinha, quando a gente vai colocar uma iluminação em cima de uma bancada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vejo que é muito importante, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho manual. Os acidentes domésticos que acontecem numa cozinha, por exemplo, porque ali tem distorção, né, ofuscamento, uma distorção de cor, né? Então, a gente trabalhando com uma iluminação correta, com o IRC correto, até os alimentos vão reproduzir a cor real deles, né, Carol? Sim, com certeza. Isso é um ponto fundamental para falar sobre o IRC, né, que é o Índice de Reprodução de Cor. Isso já desde a década de 60, né, se conversa sobre como está acontecendo a reprodução das cores, né, em cada corpo luminoso. Então, se desenvolvendo de tecnologia na iluminação, né, seja halógena, seja o LED, seja fluorescente, todas essas tecnologias, né, o que predomina hoje é o LED. Até uma dificuldade há um tempo do LED era justamente conseguir alcançar esses valores mais altos, mas agora isso já está super resolvido. Sim. E o IRC é algo interessante da gente observar porque é justamente isso que você mencionou, né? Ele afeta a forma como a gente compreende o ambiente, como a gente sente as cores, né? E quando a gente está num ambiente que ele tem uma diversidade cromática, né? Tem uma diversidade de cores, isso é positivo para o nosso equilíbrio psicológico, né? Se sente bem, a gente se sente calmo, né? Diferente de um ambiente que é muito monocromático, né? Por isso também que já se tem se conversado bastante sobre humanização de hospitais, de clínicas, né? Sim. Porque isso afeta a nossa saúde, né? Nos afeta em relação ao âmbito psicológico, a nossa felicidade, bem-estar. E em relação, quando a gente fala em ambientes residenciais, né? Quando a gente cuida com o valor do IRC, e aí lembrando que esse IRC, ele sempre, a máxima dele é 100, porque o índice de comparação é o Sol, né? Então eu sempre comparo como esse corpo luminoso artificial ele reproduz as cores e como isso se assemelha se o Sol estivesse reproduzindo essas mesmas cores nesse mesmo objeto. E aí, sendo 100 o máximo, hoje quando a gente fala de produtos de iluminação, é interessante a gente pensar no IRC superior a 90 sempre que possível. E aí, de acordo com os fabricantes, a gente tem uma variação, né? 95, 90, 97, né? Em alguns tipos de produtos, 80, o que não é ruim, né? E pode ser usado quando, por exemplo, a gente não tem aquele produto que a gente precisa no IRC mais alto, né? Mas hoje, cada vez mais, a gente está tendo produtos assim que atendam bem, né? E aí, quando a gente traz esse IRC alto para uma residência, por exemplo, para um comércio, né? Para o espaço que a gente está projetando, a gente consegue valorizar as texturas, né? Então eu vou ter um revestimento específico, marmorizado, um tijolinho, eu vou ter um painel ripado, uma madeira, né? Quando a gente consegue ter uma boa iluminação incidindo nesse material, a gente consegue ter um outro tipo de destaque, né? De valorização, né? E às vezes as pessoas cuidam em comprar um revestimento num grande formato, um acabamento que elas escolheram com todo cuidado. E quando elas veem esse acabamento na loja, às vezes elas até têm uma sensação, leva para outro ambiente com uma outra luz, acaba ele já sendo modificado, né? Então é fundamental, né? E o que até a gente brinca um pouco na Solis, né? Se você perguntar para um fabricante IRC e ele não souber, aí você corre do fabricante. É bem isso. Aí é um problema, é melhor você trocar o fabricante. É verdade, é muito importante isso. Uma coisa que eu sempre falo é sobre a questão do IRC também. A gente procura sempre usar os produtos com maior, né, maior índice de IRC por conta disso, porque o nosso nicho é bem específico, né, dessa questão da qualidade. E a questão das cores para nós é muito importante. Carol, e um item que eu acho que é bem legal a gente conversar sobre isso, né? Eu gostaria muito que você explicasse, é sobre o ciclo circadiano, né? Como que a iluminação reproduz, né, aí no nosso ciclo biológico. Ah, perfeito. Essa é uma pergunta bem importante, porque é fundamental a gente falar, né, do ritmo biológico, do ciclo circadiano, quando a gente fala de iluminação, né? Porque o que afeta, né, o primeiro fator que afeta o nosso ritmo circadiano é justamente a iluminação, né? A iluminação, temperatura e som, né? A parte acústica. Então, essa iluminação que está incidindo sobre a gente, né, seja natural, seja artificial, né?
em diversas fases do dia, ela está conversando com a gente, né? Conversando com o nosso ritmo biológico. Sim. Se a gente daí não cuida, né, e garante a exposição certa, a gente acaba tendo algumas disfunções, né? Principalmente como você mencionou em relação à liberação de hormônios, né? Para crianças a gente tem situação que a iluminação errada afeta a liberação do hormônio do crescimento, né? Então são diversas assim situações, né, que a luz afeta e pode regular ou desregular esse ritmo circadiano, né? Então o nosso ritmo biológico é como se fosse um relógio, né, de 24 horas interno que temos, que eles variam de pessoa para pessoa, né? O meu pode ser um pouquinho mais, né, um pouquinho menos que o seu e por aí vai. Então, até algo que a gente sempre também comenta é para observar o sol. Se a gente repara, de manhã a gente tem uma luz mais fria, né? Fria no sentido de que ela é uma luz um pouquinho mais azulada, mais branca. Isso, naturalmente, né, o nosso corpo interpreta como um momento que a gente precisa despertar. A gente vai começar a atividade, a gente vai começar a se movimentar, trabalhar, estudar, produzir. No período da tarde, né, isso também varia em relação à localização geográfica, né, as fases do ano, mas geralmente no período da tarde a gente tem uma luz neutra, que é uma luz que está ali numa intersecção entre uma luz mais quente e uma luz mais fria, né? Então ela não está tão fria como uma luz da manhã, aquela luz que a gente desperta, mas também não está uma luz quente. Essa luz neutra, né, o sol está mandando a seguinte mensagem para a gente, que é de que a gente agora está estável. Já produzimos bastante pela manhã, já despertamos, agora a gente continua no nosso ritmo, nem aumenta nem diminui, a gente tem um ritmo ali estável, né? E no final da tarde, quando a gente tem aquela luz mais quente do sol também, né? Quando a gente vê o pôr do sol, um pôr do sol mais alaranjado, âmbar, né? Que é sempre muito bonito, é aquele momento que o sol está dizendo pra gente, assim, é hora de descansar, é hora de a gente começar a relaxar, começar a diminuir o ritmo, e aí é onde a gente tem o estímulo à produção da melatonina. Então, de manhã, o sol estimula o nosso cortisol e final da tarde para o início ali da noite, a gente começa a ter uma produção de melatonina, mais ou menos em volta das 6 horas da tarde. Por isso que é importante a gente pensar que a iluminação artificial também tem que acompanhar essas temperaturas. Com certeza. Então, de manhã eu tenho uma luz mais fria, à tarde eu trabalho com uma luz mais neutra e à noite, no final da tarde, eu tenho uma luz mais quente. E hoje a gente sabe, como já trabalhamos em alguns projetos, né, porque a gente tem tecnologias na iluminação que a gente permite ter esse controle, né? Exatamente. Então, através de um touchpad ali, eu quero uma luz mais fria, mais neutra. E aí você consegue ir adequando o seu ritmo biológico para ele estar em dia. Exatamente. E você ser mais produtivo, dormir melhor, ficar mais saudável. E a natureza é perfeita, né, gente? Se a gente parar para observar a natureza, a gente tem todas as informações e é só reproduzir, né? Que aí a gente tem qualidade aí e bem-estar em todos os lugares, né, Carol? Que a gente complica, né? Pode ser simples, né? Fazer uma consultoria adequada, trazer os produtos adequados, né? Observar a natureza, que é isso que a gente precisa, né? E aí a gente se conecta. Com certeza. A gente é super preparado, né? Somos seres vivos, assim, essa conversa, diálogo com o sol, assim, a gente precisa se permitir, né? Sim, bastante luz natural, né? Quando não artificial, mas conversando com a luz do dia. Então isso é quase uma regra que a gente não erra e consegue ter uma iluminação saudável, né? E isso me veio agora até a informação assim de lembrar sobre isso, de falar que você falou do cortisol. Muita gente se fala aí da questão do cortisol. O cortisol não é ruim, gente. O problema é que a gente faz a liberação errada do cortisol, em excesso, né? Exatamente. Então, o que acontece? O cortisol, o excesso da liberação do cortisol abaixa a nossa imunidade. Então, por isso que está se falando tanto da questão, principalmente agora da pandemia, né? Que a gente precisa estar com a imunidade mais elevada, né? Sim. Então, o cortisol faz com que a gente o excesso, a gente fique mais debilitado por conta da imunidade, né, Carol? Só que a não produção do cortisol também é ruim, porque assim você não vai ter a produtividade para o dia seguinte correta. E a luz natural e a luz, né, projetada, mas de forma correta, faz toda a diferença nesse processo, né, Carol? Sem dúvida. A gente até, há um tempo atrás,
se deparou com um estudo muito interessante, né? Que as pessoas, assim, até a gente tem muito esse hábito, né? Depois do almoço a gente toma um expresso, né? Toma um café, ou toma alguma coisa pra gente ter um estimulante energético. Se a gente tem uma exposição à luz azul, né, própria para uma concentração, ela dá o estímulo necessário sem a gente precisar ficar tomando mais cafeína, né? Ou algum outro produto que às vezes ali está sobrecarregando o nosso corpo, né? Sim. Então a gente está trabalhando ali o dia inteiro no ritmo com muito café, né? Quem trabalha no escritório às vezes sofre muito com isso. Sim. E não precisa, né? Se a gente tiver a iluminação correta, a gente consegue já adequar isso também. Então, Carol, acho que seria interessante a gente mostrar isso tudo na prática. O que você acha de a gente fazer mais um vídeo para mostrar para o pessoal toda essa técnica aí, os produtos, né, para a gente seguir com os próximos vídeos? Ah, com certeza, acho muito legal, porque a gente pode conversar um pouquinho, né, mostrar essas diferenças entre um tipo de produto, outro, né, essas variações da luz quente, fria, com certeza vai ser bem legal. Então tá bom, então a Carol vai estar aqui com a gente, né, nos próximos vídeos, trazendo mais conteúdo aí para vocês. Então eu convido vocês a seguir a Arvani, né, e como que é o negócio aí, tá por cima? Eu convido vocês então a seguir nosso canal e ativar as notificações, e um beijo até o próximo vídeo. Gratidão, Carol. Muito obrigada pelo convite, Pri.